Nós estamos estudando o livro de Jesus Cristo, que é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Estudamos a aparição de Jesus para João na ilha de Patmos, também as 7 cartas que Jesus mandou entregar para as 7 igrejas, com muitos ensinos. E agora vamos estudar o capítulo 4 de Apocalipse. É um livro muito fácil de encontrar, porque é o último livro da Bíblia. O Neto leu o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e agora nós vamos ler o capítulo 4 do último livro da Bíblia, Apocalipse. Tem um cântico muito bonito, gosto dele, eu creio que os irmãos também gostam. Ele diz assim: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Nós temos horas celestiais muito importantes, né? Há um hino também que diz: bendita a hora de oração, que traz alívio e paz ao coração. Então nós temos horas que parece que o céu desce até nós, ou parece que nós vamos até o céu. São horas muito especiais, horas em que você esquece do mundo, dos problemas, dos boletos, você esquece de muitas coisas preocupantes para estar na presença do Senhor. E nós lemos hoje, inclusive em uma das igrejas, que o Senhor Jesus está batendo a porta. E aquele que abrir, ele entra, senta, ceia com a pessoa ceia com ele. Então essa intimidade com o nosso Deus não é uma intimidade que você encontra em todos os momentos. Por isso a prática de estar a sós com Deus, a prática de meditar na palavra do Senhor, orar, perguntar, querer saber o que Ele quer da sua vida, é muito saudável. Porque em um momento nós estaremos com o Senhor. Em um momento todos nós estaremos com o Senhor. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus estarão diante do Senhor, gozando da eternidade e nessa intimidade com Ele. E com todos os santos, com todos os crentes. Mas há alguns que também estarão diante do Senhor, mas para serem julgados, para serem banidos da face dele por toda a eternidade. Quando não haverá mais a oportunidade de aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Por não ter aceitado e ter rejeitado muitas vezes, talvez, essa pessoa estará diante de Deus para receber o juízo dele. E aí, definitivamente, por toda a eternidade, estará longe do Senhor, em sofrimento eterno, é o que a palavra de Deus diz. A hora das coisas celestiais é vista aqui em Apocalipse 4 como a hora da retirada da igreja para estar com Jesus no céu, a hora de conhecer o trono de Deus. Deus tem um trono, nós vamos conhecer esse trono. Quando nós falamos de trono de Deus, não é um trono isolado num canto de uma sala brilhante, não, é um trono brilhante, mas porque tem a presença de Deus. E em volta desse trono tem também uma milícia, tem muita coisa para você ver. Tem os anjos de Deus, a presença do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. E também nós vemos aqui nesse capítulo a hora do louvor perfeito. Vem, esta é a hora da adoração. Mas é uma adoração perfeita, uma adoração em que hoje nós não conseguimos entregar ao nosso Deus. Vamos ver então essa hora das coisas celestiais, a começar pela hora da retirada da igreja. Versículo 1, Apocalipse 4, versículo 1, diz assim:
Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O apóstolo João, que teve essa visão na ilha de Patmos, e depois daquelas cartas às 7 igrejas, ele fala que depois dessas coisas, depois dele ter visto Jesus se apresentar para ele, depois dele escrever o que Jesus mandou para as 7 igrejas, agora ele olha e ele vê uma porta aberta. Essa porta aberta não era aqui na terra, mas era uma porta aberta no céu. Poucas pessoas viram o céu aberto. Jacó, quando teve um sonho que uma escada ligava a terra ao céu, ele via anjos subindo, descendo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, para ser apedrejado, ele viu o céu aberto e viu Jesus à direita do Pai. Pouquíssimas pessoas viram o céu aberto. E João aqui vê o céu aberto, essa porta aberta no céu, e ele ouviu aquela voz que ele tinha ouvido, que nós estudamos no capítulo 1, aquela voz como de trombeta, uma voz forte do Senhor Jesus, estava falando para ele, e a primeira expressão, o primeiro imperativo para ele foi: sobe. É impressionante isso aqui, porque isso deve relatar o que vai acontecer com a igreja. Em algum momento da história, pode ser hoje mesmo, nós não sabemos quando vai ser, o Senhor Jesus também vai dizer para a igreja: sobe. E nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Poucas pessoas subiram. Por exemplo, Enoque era um homem que é relatado em Gênesis capítulo 5, ele andava com Deus, ou seja, ele amava Deus, e andando com Deus ele já não estava mais, porque Deus o tomou para si. Impressionante isso, Deus levou um homem da terra, levou para o céu. O outro homem era o profeta Elias, que tinha já exercido o seu ministério de profeta aqui, estava se despedindo, já tinha preparado o seu sucessor, que era o profeta Eliseu, e aí Deus o chama também, no redemoinho, e ele sobe para o céu. E agora João está na ilha de Patmos, ele também sobe para o céu. Antes dele, o apóstolo Paulo relata que havia um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que também foi levado ao céu. E viu coisas que não dava para ele expressar, para ele falar. Não era conveniente ele falar o que ele viu no céu. Agora João, ele viu coisas que Jesus queria que nós soubéssemos. E por isso ele está relatando. Sobe para aqui. E o Senhor Jesus disse: eu vou te mostrar coisas que devem acontecer depois dessas. O livro de Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte são as coisas que viste, ou seja, as coisas que João viu. Ele viu Jesus, se apresentou para ele da forma como nós já vimos nas 7 igrejas. Daí ele iria mostrar as coisas que são, naquela época, né? As coisas que são as 7 igrejas do Apocalipse. E depois faltou uma parte: as coisas que devem acontecer, que vão acontecer. Então essa é a terceira parte, e é aqui que começa a terceira parte do Apocalipse. Algo bem curioso é que você não vai encontrar mais em Apocalipse a igreja na terra. A igreja não está mais na terra, você não encontra mais. Por isso há uma grande evidência de que daquele período chamado tribulação que vai vir para esse mundo, de grande sofrimento,
onde haverá um governo mundial único. A igreja não vai participar desse momento. A igreja vai ser arrebatada. E aqui ele está dizendo as coisas que vão acontecer. Versículo 2: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então essa é a hora da retirada da igreja para o céu, e as coisas que João viu são as coisas que nós vamos ver. João está antecipando para nós aquilo que nós vamos ver. Essas coisas ainda não aconteceram, são coisas que vão acontecer. Mas veja que bênção está diante de nós, diante dos nossos olhos, esse vislumbre. O mais perto que você pode chegar aqui na terra do céu, no livro do Apocalipse, mostrando para nós o que vai acontecer. Você vai estar aqui exatamente como João está. João fala de algo que vai acontecer ainda, mas com ele já aconteceu, porque ele estava em espírito. Deus quis revelar isso para ele. Então o que ele vê ali? Ele vê um trono, e naquele trono ele vê alguém sentado. Então a hora da igreja ser levantada para o céu, e a hora também de conhecer o trono de Deus. Versículo 3: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O livro do Apocalipse é um livro bem simbólico. É um livro que tem muitas figuras e simbolismos para nós contemplarmos aquilo que não pode ser expresso ou expressado em palavras. Essas pedras aqui, por exemplo, tinha no peitoral do sumo sacerdote de Israel. Cada pedra daquela representava uma tribo de Israel, eram 12 pedras. E agora João ele vê aquele trono com o aspecto dessas pedras também. Um arco-íris nós conhecemos muito bem, tem sido usado para muitas coisas. Tem sido usado na mitologia grega para falar de uma deusa, Íris, com seu manto colorido, para trazer aos homens uma mensagem. Tem sido usado agora por um movimento ideológico, vocês conhecem bem. Então o arco-íris tem sido roubado de muitos lugares e feito dele algo bem místico. O arco-íris nos lembra a promessa que Deus fez com o mundo todo, de não destruir mais o mundo como o dilúvio. Mas nós sabemos que o mundo vai ser destruído com fogo. E aqui nós temos um trono, e esse trono bem brilhante, bem colorido. E o versículo 4: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nós sabemos que quem está nesse trono é o nosso Deus, é o Pai Celestial. E ao redor desse trono então tem 24 outros tronos e 24 anciãos assentados nesses tronos. O que são esses 24 tronos? Ninguém pode dizer com certeza, mas algumas dicas nós temos. E alguns têm se arriscado em dizer que os 24 tronos representariam a nação de Israel. E outros dizem que os 24 tronos representariam os salvos ali no céu, que foram salvos pelo nosso Deus aqui na terra. Uma representação dessas duas entidades de 12.
A nação de Israel é composta de quantas tribos? 12 tribos. Então estariam representados ali 12 tronos representando a nação de Israel, os salvos da nação de Israel. E mais os outros 12 representando os 12 apóstolos que respondem pela igreja. Então seria duas entidades representadas, Israel e igreja, juntos diante do trono do Senhor, ou ao redor do trono do Senhor. E esses anciãos, eles se vestem de branco, uma característica muito comum na palavra de Deus para falar de pureza, porque vestes na palavra de Deus fala muito sobre caráter, o nosso caráter, tirando as vestes sujas, colocando as vestes da justiça de Cristo. E aqui essas vestes brancas, e nas cabeças desses 24 anciãos estão as coroas de ouro, mostrando a realeza do nosso Deus. O nosso Deus é o Rei. E esses súditos, eles representam o que há no Rei, essa realeza, essa magnificência. E você precisa aprender que diante de Deus você tem que se curvar. Você não tem que se curvar a homens. Você não tem que idolatrar homens. Você não tem que colocar entidades espirituais inventadas pelos homens como um objeto de adoração. Você tem que estar diante do trono de Deus, sabendo que só um pode ocupar aquele trono. Ele não é eleito por ninguém. Ele é todo-poderoso. Ele é eterno. Ele é autoexistente. Ninguém o criou. Ninguém o dominou. Ninguém o ensinou. Ele é o nosso Deus. E a Ele merece toda a adoração. E a palavra de Deus vai dizer o que são feitas dessas coroas que eles têm. Porque nós podemos nos sentir muito grandes, nos sentir coroados pelo nosso Deus. A questão é o que você faz com a coroa que Ele te dá. Porque só existe um Rei, o Rei dos Reis. É o nosso Pai, o Espírito Santo e o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o único Deus. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando nós vemos a representação desse trono, nós nos lembramos imediatamente do Monte Sinai. Quando Deus manda fazer uma divisória, um limite, onde ninguém podia ultrapassar aquele limite. Nem homem, mulher, crianças, animais podiam ultrapassar aquele limite. Com o risco, ou melhor, com a certeza de que se passasse seria fulminado, seria morto. Porque o nosso Deus estava dizendo, naquele monte que estava flamejante, com relâmpagos, trovões, fumaça, Deus estava dizendo com isso: eu sou santo. E nós pecadores, nós não temos como nos aproximar de Deus, porque nós somos pecadores. Nós não temos como nos achegar diante de Deus, porque Ele nos fulminaria. Mas através de Jesus Cristo, seu Filho, nós temos livre acesso a Ele. Só por causa de Jesus. E desse trono, então, cheio de relâmpagos, de vozes, de trovões, algo assustador, tinha ali o Espírito Santo. Porque nós temos a Trindade ali no céu. É o que nós vamos ver. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 7 tochas de fogo, 7 representando essa completude, ou seja, completo, os 7 Espíritos, que é um só, que é o Espírito Santo, representado pelos 7 Espíritos. Versículo 6. Adiante do trono
como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Por mais estranho que você ache essas figuras já apareceram na Bíblia. No livro de Ezequiel, você vê no primeiro capítulo uma imagem muito semelhante a isso. Aquela roda que virava e revolvia dentro dela mesma. E ali você tinha também 7 olhos, mostrando o Espírito Santo. E esse trono da mesma forma. E aparece aqui um mar de vidro. Como que mar de vidro, né? Semelhante ao cristal, ou seja, translúcido. Que dá para ver o que está dentro. E esse também aparece aqui, vai aparecer mais tarde em Apocalipse, quando o cântico de Moisés vai ser cantado e os mártires da tribulação passando. Porque foi assim, né? Quando o povo passou o Mar Vermelho, depois que eles passaram, eles cantavam o cântico de Moisés. E esse cântico vai ser repetido no Mar de Vidro, representando a libertação. Assim como o povo de Israel foi libertado, aqueles que estiverem aqui na tribulação, que crerem no Senhor, mesmo que forem martirizados, eles passarão por esse mar, cantando o cântico de Moisés, mostrando a libertação. Mas também, no meio desse trono e também à volta desse trono, existem 4 seres viventes, talvez anjos, né? Com olhos diante, por detrás, mostrando que pode ver tudo. Toda a visão são desses 4 seres viventes. E aqui começa uma representação desses 4 seres viventes. Como são esses 4 seres viventes? Eles são diferentes uns dos outros, cada um com sua característica, que nos lembra também muito algo que já é falado na palavra de Deus. Então, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a um animal. Qual é ele? O leão. O segundo ser vivente, semelhante a outro animal. Qual? O milho. O terceiro ser vivente tem um rosto como o de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante a outro animal. Qual? A águia quando está voando. Magnífico, né? Uma representatividade aqui desses 4 seres viventes. Muito provavelmente esses 4 seres viventes estão falando a respeito de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é exaltado. Jesus Cristo é exaltado como o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é exaltado como novilho, um servo que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo é o homem perfeito que viveu nessa terra. E Jesus Cristo é como a águia. A águia, na palavra de Deus, ela simboliza a divindade, porque a águia é aquela ave que voa mais alta de todas, coloca o seu ninho em lugares inacessíveis para o homem. Então, nos representa a divindade. Agora, esses 4 seres viventes também nos lembram dos 4 evangelhos de Jesus Cristo que ele deixou. Primeiro, o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele ensina Jesus Cristo como rei. Então você vai encontrar no evangelho de Mateus apresentando Jesus Cristo como rei. Aí você tem o livro de Marcos. O livro de Marcos mostra o Senhor Jesus como um servo, sempre servindo. É o livro onde aparecem muitos milagres de Jesus. Ele está sempre curando, sempre ajudando. Ele é um servo. Por isso aqui é um novilho. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, e apresenta Jesus como o homem perfeito. E o quarto evangelho é o evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus. E então esses 4 seres viventes fazem uma homenagem à pessoa de Jesus Cristo, e lembrando
dos 4 evangelhos que apresentam Jesus Cristo, cada um numa característica de Jesus, num aspecto de Jesus. Então essa hora de conhecer o trono de Deus vai ser maravilhoso. Se fosse agora, nós nem ficaríamos em pé, nós cairíamos como mortos. Mas ao estar com o Senhor no céu, Ele nos dá essa bênção de ver isto. Essa mensagem, esse texto é tão importante para pessoas que estão morrendo, para pessoas que estão num leito de morte, para pessoas que estão num hospital sem saber se vão sair com vida, pessoas que, crentes, eu estou falando de pessoas crentes, que creem na palavra de Deus. E essas visões de Apocalipse fazem muito sentido para elas. Elas querem com urgência ver isso. Talvez, se você estiver indiferente às coisas de Deus, à palavra de Deus, isso aqui se parece mais com alguém que tomou algumas coisas diferentes. Como algumas pessoas, sem o temor de Deus, falam que João, na ilha de Patmos, quebrando pedras como um prisioneiro, ele teve insolação, e nessa insolação ele viu esse monte de coisa. As pessoas zombando da palavra de Deus. Esses são os tronos. Você sabe que Lúcifer quis chegar nesse trono, não é? Ele queria ser igual a Deus, ele queria estar ao lado desse trono e tomar esse trono. Davi quis fazer um trono de Deus aqui na terra, e Deus falou que a terra não pode comportar a Deus. E também o Senhor Jesus vai estabelecer o trono da sua glória nessa terra no final da tribulação, para julgar muitas pessoas. Agora sobrou mais uma hora aqui para nós olharmos, que é a hora do louvor perfeito no céu. Nós vamos ver esse louvor no céu. Enquanto nós estivermos no céu vendo essas coisas, aqui na terra se instaurará, ou seja, vai começar aqui na terra um período muito terrível, quando o anticristo, o homem da iniquidade, um dominador de toda essa terra, que vai ser apontado por todas as nações como o nosso Salvador, como o Salvador deles, né, que estiverem aqui, eles vão formar uma cadeia de governantes, formando um governo comum para essa terra. E nós estamos vendo que tudo está caminhando para isso. Eles estão caminhando para um novo governo, um governo que precisa dar um reset, uma resetada desse mundo, quer dizer, voltar a estaca zero, e eles formarem todo o seu esquema de governo. Nós estamos vendo isso acontecer de muitas formas, o palco sendo preparado. E enquanto nós estivermos no céu, aqui na terra, haverá esse período muito terrível. Mas vamos continuar no céu, está mais gostoso? Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estando cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tendo descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres angelicais, esses seres viventes, provavelmente anjos aqui, representando a pessoa de Jesus Cristo, louvando ao Senhor, eles têm essa adoração. É o momento de nós vermos uma adoração como nós nunca vimos, chamado trisságio. Tri é 3, ágio, ágio é santo, 3 vezes santo. Por isso eles falam santo, santo, santo. Deus Pai é santo, Deus Filho é santo e Deus Espírito Santo é santo. E é o Deus Todo-Poderoso que eles estão louvando, a Trindade, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja,
Não há nada nesse mundo que Deus não saiba. Antes de todas as coisas, Ele já existia. Depois que todas as coisas acabarem, Ele ainda existirá. E hoje, as coisas que são, Ele está também. Nós cantamos hoje, Deus está, eu sei, Deus está. Porque Deus não abandonou esse mundo, como alguns pensam. Ele conhece esse mundo, Ele sabe tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então esses seres viventes, eles dão glórias a Deus. Então nós temos que dar glórias a Deus. Seres angelicais, seres celestiais, que estão lá diante de Deus, que nunca pecaram, eles não recebem adoração. Nenhum deles recebe adoração. Você está desautorizado a adorar qualquer ser angelical. Você não pode adorar anjos. Você não pode adorar nenhuma entidade. Você não pode adorar homens. Nem os que estão vivos, nem os que já morreram. Você tem que adorar somente a Deus, aquele que está no trono. E aquele que vive pelos séculos dos séculos, Ele é eterno. E no versículo 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Veja o que eles vão fazer com aquelas coroas. Depositarão as suas coroas diante do trono. Está vendo? Então aquelas coroas não era para eles se sentirem reis. Aquelas coroas eram emprestadas. Aquelas coroas eram um adorno momentâneo deles. Esses seres viventes, eles se prostrarão diante de Deus, aquele que está no trono, e eles depositarão as coroas. Isso deve ensinar algo a você. O que tem coroado a sua vida? As suas capacidades, a sua inteligência, os seus dons naturais que Deus tem te dado, os recursos que Deus tem te dado. Não é para você se sentir o rei, a rainha. Não é para você se sentir acima de todos. É para você guardar muito bem como um mordomo, porque estas coisas são emprestadas a você. Elas não são suas. Deus deu para você cuidar dessas coisas. E Ele vai prestar contas. Você vai ter que entregar diante dEle aquilo que Ele te deu. Já pensou se um daqueles seres, ou daqueles anciãos, tivesse perdido a sua coroa? Evidentemente que é só uma hipótese. Imagina se ele não tivesse naquele momento de adorar o Senhor, de se prostrar e colocar a mão na cabeça. Opa, cadê a coroa? Eu perdi a coroa, alguém viu minha coroa? Não, eles vão ser muito cuidadosos quanto a isso. Da mesma maneira você precisa ser cuidadoso. O tempo que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, as bênçãos que Deus te deu, aquilo que você tem responsabilidade sobre, Deus te deu, você precisa cuidar. Você é mordomo, você não é dono. O dono da casa não é você, você é apenas um mordomo, uma governanta. E você vai ter que entregar para o dono da casa, que é Deus. Imagina se você não acha, o que eu fiz? Você não pode perder aquilo que Deus te deu. E eles se prostram, entregam aquilo que não é deles, é do Senhor, depositam aquelas coroas diante do trono e proclamam dessa maneira. Versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Então essas pessoas, esses seres viventes, os 24 anciãos, eles louvam ao Senhor. Da mesma maneira como nós temos que louvar ao Senhor hoje, de uma maneira mais limitada, de uma maneira imperfeita, mas nós devemos ter também na nossa boca esse mesmo louvor. Que Deus é digno. Não tem ninguém mais digno do que Deus. Se você respeita pessoas que devem ser respeitadas, ótimo, você deve continuar fazendo isso, mas você não deve colocar essas pessoas acima daquele que é mais digno de todos, que é o nosso Deus. Ele é Senhor. Quando nós falamos que Ele é Senhor, isso quer dizer que nós somos escravos, nós somos os seus servos. Servos chamam o seu dono de Senhor. Servos não discutem com o seu Senhor. Servos fazem tudo o que o Senhor mandar. E nós devemos dizer ao nosso Deus que Ele é Deus nosso e Ele quem deve receber toda a glória. Nós devemos glorificar ao Senhor. Nós devemos honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz isso. Mas devemos honrar mais do que pai e mãe ao nosso Deus. Ele merece toda a honra. Às vezes nós achamos que somos poderosos, mas Ele recebe todo o louvor porque o poder vem dEle. E Ele fez todas as coisas. Não é difícil de entender por que as pessoas, muitas pessoas, elas fazem de tudo para dizer que esse livro, principalmente o primeiro e o segundo capítulo dele, estão errados. Porque as pessoas não acreditam que Deus, o nosso Deus, fez esse mundo. Eles acreditam que o mundo surgiu através de uma grande explosão. Que as pessoas surgiram, os seres vivos surgiram de uma sopa orgânica, de girinos praticamente, que formaram seres, que se transformaram em outros seres, que numa cadeia em que vai progredindo, vai evoluindo, até chegar no homem. Aí eles falam, quando chega no homem, perdeu o elo, tem um elo perdido. E eles estão procurando esse elo perdido. Para dizer que nesse mundo há uma seleção natural. E nós viemos a existir assim. E as coisas vieram a existir dessa maneira. E eles com isso tentam abafar o que a palavra de Deus diz. Ele é o Criador. E por que eles querem negar o Criador? Porque se Ele é o Criador, Ele é o dono. Se Ele é o dono, você tem que prestar contas ao dono. Ele é o seu dono, Ele é o Criador. É por causa da vontade dEle que as coisas vieram a existir. Ele simplesmente falou, haja luz e houve luz. Esse é o nosso Deus. As coisas vieram a existir e foram criadas por causa dEle. Algumas pessoas dizem, eu não acredito que há um Criador pessoal, uma pessoa que criou. Então você não vai estar aqui nesse trono. Nesse trono, as pessoas que vão adorá-lo são as pessoas que creram que Ele é o Criador. As pessoas que não creem nisso, não. Ah, mas eu creio em Jesus também. Você não pode crer em Jesus se você não crê que há uma pessoa que criou todas as coisas? Porque todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, todas as coisas existem por causa de Jesus. Ele é o primogênito da criação. Ele é o princípio da criação. Todas as coisas vieram a existir a partir dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que existe se fez. Ele criou e ele mantém esse universo. Então você não tem direito de falar, eu creio em Jesus, se você não crê que há um Criador pessoal. Porque Jesus é o Criador pessoal. Você está enganado sobre Jesus. Nós aprendemos sobre essa adoração, sobre o louvor perfeito.
O Senhor Jesus mesmo disse que há louvores aqui na terra que são perfeitos. Ele disse que o louvor das crianças de peito é um louvor perfeito. Isso já nos exclui, né? Já passamos dessa época. Então, os fariseus, ele disse que eles louvavam apenas de boca, de lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. E a palavra de Deus ainda nos fala que nós devemos apresentar diante de Deus um sacrifício de louvor. Então, o nosso Deus gosta dos louvores. Se você é imperfeito, e continue louvando a Deus, mesmo que de modo imperfeito. Você está treinando, porque diante do Senhor você vai ter um louvor perfeito. Nós vimos aqui uma cena do céu. E agora vamos voltar para a terra. Vamos ter a segunda-feira, vamos trabalhar, vamos cuidar da vida e vamos lembrar que nós somos cidadãos do céu. Isso te fez um pouquinho mais perto do céu, para você lembrar que aqui você é só um forasteiro, um peregrino, é alguém que está de passagem, mas a sua terra mesmo, a sua pátria é celestial. Vamos votar, semana que vem, daqui uma semana vamos votar, nós vamos cuidar das nossas responsabilidades civis, vamos pagar os nossos impostos, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos pagar nossas contas, vamos fazer todas essas coisas, mas vamos lembrar, tem algo muito maior nos esperando, nos aguardando. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque vimos uma cena tão maravilhosa agora, lendo a Tua Palavra, pensando em Jesus Cristo nessa adoração. Nós temos tanta vontade de estar com o Senhor. Queríamos tanto, ó Deus, que a Tua vinda fosse abreviada e que nós ainda pegássemos esse arrebatamento. Seria tão glorioso. Mas, ó Pai, o Senhor tem toda a história nas Tuas mãos, e enquanto isso nós queremos servir ao Senhor nesse mundo perverso. E queremos ser fiéis ao Senhor. Ó Pai, se há alguém aqui ainda que não tomou a decisão de seguir a Jesus, ser um seguidor verdadeiro de Jesus, quebra esse coração. Faça reconhecer os seus pecados. Coloque-os diante do Deus Criador e do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que sejam salvos. Usa as nossas vidas para isso também. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.